O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus da misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando houver tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induz-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E, quanto mais possa conhecer em minha desvalia os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construístes no universo, concede-me, Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Trindade Divina, Pai, Espírito Santo e Espaço Virgem. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa atender às suas necessidades. Pedimos pelas crianças do mundo e, em especial, por aquelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a Creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o Samaritano. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, levantou-se certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida imanente? E ele disse-lhe: Na lei, que está escrito? Como leis? Respondendo-lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
de todas as tuas forças e de todo o teu intelecto, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas, querendo justificar-se, ele disse a Jesus: e quem é meu próximo? Replicando, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu entre ladrões, que tendo-o não só despido, como batido até chagá-lo, foram embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e vendo-o, passou ao largo. Igualmente um levita, vindo a esse lugar e vendo-o, passou ao largo. Certo samaritano, porém, viajando, chegou junto dele e, vendo-o, teve compaixão. E, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho, e colocando sobre seu jumento, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que quer que gastes a mais, eu te pagarei no meu regresso. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu entre ladrões? Respondeu-lhe: o que teve misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai também tu fazer do mesmo modo. A lição é de extraordinária beleza em sua simplicidade. Como tantas outras vezes, o doutor da lei quer tentá-lo. Sua pergunta visa iniciar uma discussão. O sistema de fazer perguntas para embaraçar o interlocutor era habitual entre os doutores da lei e os escribas, que, em se aproveitando de seu profundo conhecimento da Torá, com facilidade confundiam os outros, firmando então seu conceito de sábios perante o público. Para ganhar terreno logo de início, Jesus inverte os papéis e responde com nova pergunta, exatamente dentro do campo que, para o doutor, era o mais fácil, o da Torá. Que diz a Torá? Mas, a fim de evitar longas citações, limita o que deseja como resposta. Como lês, isto é, como a entendes em suas palavras escritas? A resposta é pronta e clara. Jesus aprova plenamente a resposta e aconselha o indagador a cumprir o que disse. Mas a derrota tinha sido muito rápida, e o doutor não se conforma em sair de cabeça baixa. Volta à carga com outra pergunta, sobre a qual fácil lhe seria estabelecer a discussão desejada. E quem é o meu próximo? Para os israelitas, próximos eram os pais, os filhos, os parentes, os da mesma religião e os da mesma raça. Os pagãos e samaritanos não constituíam o próximo, mas o adversário. Ao invés de permanecer no terreno teórico, fácil de provocar controvérsias interpretativas, Jesus passa à prática, com uma parábola. Coloca o caso num homem sem esclarecer se é judeu ou pagão. Não lhe importa a nacionalidade nem a religião. Vem então a situação de fato. Ele descia de Jerusalém para Jericó. A estrada era árdua e íngreme e atravessava regiões desertas, para além do Monte das Oliveiras. Fácil ser atacado por salteadores de estradas, numerosos naquela época, que se aproveitavam dos viajantes solitários. O homem foi envolvido por um desses bandos
E tiraram-lhe tudo, até a roupa do corpo, deixando-o nu e, além disso, o cobriram de pancadas, largando-o ferido. Estava esboçado o quadro. Agora chegam as personagens para estabelecer os confrontos. A primeira é um sacerdote, cujo ofício lhe impunha o amor aos semelhantes e o socorro aos necessitados. Mas ele olha o desgraçado ferido e nu e não quer complicações. Dá uma volta para passar o mais longe possível. Ora, o sacerdote, tanto quanto o levita, deviam conhecer o preceito da lei. Se encontras o boi do teu inimigo ou seu asno perdido, o levarás a ele. E se vês o asno do teu inimigo caindo sob o fardo, não te abstenhas, ajuda-o a descarregá-lo. Se esses eram os preceitos para com asnos e bois, certamente se referiam aos próprios seres humanos, fossem amigos ou inimigos. Mas os dois se afastaram. Entretanto, aparece na estrada um samaritano que se compadece do ferido e o atende com misericórdia e humanidade. Lava-lhe as feridas, segundo o costume da época, com óleo e vinho, e coloca-lhe ataduras. Carrega-o sobre seu próprio jumento, caminhando a pé a seu lado, até a próxima hospedaria. Lá, cuida melhor dele, pernoita, e na manhã seguinte, ao partir, tira da cintura 2 denários, que entrega ao hospedeiro para as despesas futuras com o ferido, garantindo que, ao regressar, pagará o que tiver faltado, e segue viagem tranquilo pelo dever cumprido. Não cogitou de indagar a nacionalidade nem a religião de quem necessitava, simplesmente fez. Terminada a parábola, muito psicologicamente, Jesus não lhe retira o significado moral. Deixa esse encargo ao doutor, obrigando-o a pronunciar-se categoricamente, passando de inquisidor a inquirido. Qual dos 3 foi próximo do ferido? A resposta veio sincera e correta, mas teria sido muita humilhação reconhecer que o samaritano tinha sido superior ao sacerdote e ao levita de sua religião. Então responde: o que teve misericórdia com ele. Aqui Jesus encerra a discussão com a superioridade do mestre que ensina. Já havia tomado essa posição depois da primeira pergunta: faz isso e viverás. E agora insiste: age do mesmo modo. Podemos interpretar esta lição como uma indicação do caminho que a criatura percorre na Terra. Inicialmente, o homem se lança ao mundo, numa viagem que baixa suas vibrações, descendo do mundo espiritual à personagem terrena. No caminho, encontra-se com numerosos e variados percalços que o maltratam e ferem, como ladrões de sua paz e salteadores de sua espiritualidade, os quais o reduzem à situação de frangalho humano, a um ser decaído na condição de incapaz de reagir e vencer o jogo das sensações desregradas e das emoções descontroladas. O intelecto perde a sua ação e fica paralisado, sem capacidade para compreender nem raciocinar. O que primeiro chega a seu lado para a recuperação é um representante das escolas sobrecarregadas de preceitos humanos, inventados e impostos à humanidade, como princípios e dogmas. O resultado de sua atuação é ironicamente salientado: passar de largo, o mais longe possível dos realmente necessitados. Falam, mas não agem.
pregam, mas não realizam, ensinam, mas não praticam, utilizam a voz, mas não as mãos. Em conclusão, o desejoso de espiritualidade fica na mesma, sem ter como modificar seu estado, amargando as dores e suportando as aflições do seu estado. O segundo, com o que deparam os feridos da vida, é o levita, descrente da ação dos dogmáticos que não atenuaram a sua sede íntima, coloca nos aliados a esperança de recuperação. Outra desilusão soma-se à primeira. Seus companheiros também passam ao largo quanto aos problemas profundos. Não resolvem as dificuldades íntimas, nada trazem de novo. E, de tudo despojado, caído em sua romagem terrena, a vítima sofre, calada, o choque de retorno kármico dos seus erros. Para socorro eficiente e acerto na direção a tomar, só alguém que já esteja desperto e iluminado na senda. Com o óleo balsâmico do alívio e o vinho espiritual das interpretações reveladoras dos mestres, vem o primeiro e essencial reconforto para as feridas das emoções e esclarecimento para as dádivas do intelecto. As feridas são, então, enfaixadas com o amor envolvente, que o destacam do mundo, e o próprio mestre assume sobre si uma parte do karma da vítima, carregando e levando a uma escola iniciática, onde o deixa para recuperar-se, servindo de fiador daquele espírito. Daí por diante, reconfortado e iluminado, esclarecido e refeito física e intelectualmente, estará apto a caminhar com seus próprios pés. Daí a grande e preciosa ordem de Jesus aos seus discípulos: vai tu fazer o mesmo. Isto é, percorre as estradas do mundo e socorre, com tuas próprias mãos, e derrama tua própria paz como óleo reconfortante, e despeja o vinho do teu próprio conhecimento espiritual, e enfaixa com as ligaduras amorosas do teu próprio coração, e assume sobre teu corpo a responsabilidade kármica, e serve tu mesmo de fiador de quantos encontrares aflitos, angustiados, feridos, inertes, caídos, desprezados e desesperados em tua peregrinação pela face do planeta sofredor. Esta a verdadeira lição. Se fora somente socorrer os corpos literalmente feridos, poucas ocasiões teríamos de pô-la em prática. Mas com a interpretação espiritual, sabemos que haverá centenas ou milhares de ocasiões de realizar o preceito do Mestre. Este Evangelho traz para a gente, para a nossa reflexão, essa questão conceitual dos caminhos que nós escolhemos e que também nos são apresentados desde a infância, como processos de evolução. Então, existem várias linhas de pensamento, de condutas religiosas que devem ser praticadas e frequentadas com a intenção de uma evolução espiritual. Mas o que efetivamente esse Evangelho mostra para a gente é que não basta somente frequentar esses processos religiosos. Efetivamente, o mais importante é seguir os dois preceitos fundamentais que Jesus deixou para a humanidade em seu Evangelho.
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tudo que foi falado pelos profetas e toda a lei religiosa que foi escrita existem dentro desses dois preceitos fundamentais. Então, isso implica em que, para que possamos caminhar na nossa evolução efetivamente e nos libertarmos também das nossas questões e dos nossos sofrimentos, o importante é ajudar ao próximo, sem considerar cor, raça, religião, idade, sexo, condição social ou qualquer coisa que discrimine o próximo, mas sim o que aqueles que têm o verdadeiro interesse na sua própria evolução precisam fazer é botar a mão na massa, efetivamente, ajudar as pessoas, não ficar somente na questão de aquisição de conhecimento em qualquer lugar religioso que seja, mas sim efetuar com as próprias mãos a ajuda àqueles que são mais necessitados. Em qualquer condição que seja, com qualquer possibilidade que seja, fazendo o que for possível dentro das suas condições. Aqueles que podem fazer um pouco, dar uma palavra de apoio, ajudar com o que podem, farão tanto quanto aqueles que podem fazer mais. Porque aqui o que importa para aquele que se doa nessa condição é efetivamente o processo da mudança mental e principalmente da mudança comportamental em relação ao próximo. Então, não se baseia na quantidade de ajuda que se está prestando, mas sim no ato de ajudar, com compaixão, com humildade. Isso sim é que vai fazer com que cada um de nós possamos evoluir cada vez mais dentro do nosso processo espiritual, né? Processo espiritual que horas nós estamos encarnados e horas nós estamos desencarnados. Mas é um processo único que, à medida que formos trabalhando esse conceito, poderemos e iremos evoluir profundamente. E as religiões ajudam, elas mostram um caminho, mas elas não são a única necessidade, nem tampouco podemos evoluir somente seguindo religiões. Muitas pessoas são extremamente caridosas e têm compaixão pelos outros, e sem, entretanto, frequentar religiões constituídas. Mas elas têm amor pelo próximo e atuam com esse amor e fazem esse amor acontecer. Esse sim é que é o caminho para a libertação desses nossos males. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.